Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e eu assisti a Maestro, que é o novo filme dirigido pelo Bradley Cooper, é uma produção da Netflix, e o filme já nasceu como um dos favoritos ao Oscar. Eu comentei isso num texto que eu escrevi sobre o filme, e isso é algo que é muito recorrente, que são filmes que eles já nascem, digamos assim, importantes. A partir do momento que o projeto é anunciado, todo mundo já meio que entra num consenso de que ele vai ser um dos grandes favoritos na temporada de premiação do ano seguinte. Ele vai ser indicado melhor filme. Já até dizem, fulano vai ser indicado melhor ator, provavelmente fulano vai ser indicado melhor atriz. Curiosamente, antes de uma cena ser rodada, o povo já está dizendo que fulano vai ser indicado melhor ator. Eu sempre achei isso muito curioso, mas ao mesmo tempo é muito sintomático de como Hollywood trata a sua temporada de premiações, que na verdade passa a ser muito mais uma forma de poder estimular financeiramente os filmes, as produções, do que um reconhecimento artístico. Se fosse simplesmente reconhecimento artístico, você esperaria o filme antes desse pronto, ou antes de você começar a divulgar suas chances em premiação. E o Maestro é um filme que nasceu assim. A partir do momento que o filme foi anunciado, as pessoas já chegaram no consenso que ele vai ser um dos favoritos ao Oscar 2024. E no papel dá para entender por quê, né? Não só porque o Bradley Cooper ele vinha de uma estreia que foi muito bem sucedida do ponto de vista de crítica, até de bilheteria, premiação, que é a refilmagem dele, né, do Nasce uma Estrela, que foi a quarta versão do Nasce uma Estrela com a Lady Gaga. E aí é o segundo filme, então já cria uma expectativa. Além disso, é um filme sobre uma figura absolutamente emblemática da cultura norte-americana da segunda metade do século XX, que é o Leonard Bernstein, compositor, regente, uma figura importante no teatro, quando você fala de apresentações de orquestras, quando você fala de trilha sonora de filme. Então, quer dizer, é uma figura de peso. E é um filme que ele já tinha passado na mão, o projeto já tinha passado pela mão, tanto do Scorsese quanto do Spielberg, que decidiram que o Bradley Cooper era um bom nome para dirigir e continuaram como produtores. Então, quer dizer, o filme é produzido pelo Scorsese e pelo Spielberg, é a primeira vez que eles fazem uma coprodução, né? Eles já tinham, no curso do Scorsese eu conto isso, quando ele fez o Cabo do Medo é um filme que ia ser dirigido pelo Spielberg, e o Scorsese estava desenvolvendo a lista de Schindler, e o próprio Scorsese falou, não faz sentido eu dirigir a lista de Schindler com o Spielberg, né, que eles são amigos, além de tudo, que é a figura obviamente mais indicada para dirigir. Eles trocaram os projetos. Mas imagina isso, um filme que é produzido pelo Scorsese, pelo Spielberg, segundo filme de um diretor cuja estreia foi super renomada e sobre uma figura emblemática. Então é claro que ele já nasceu como um favorito aos prêmios. Aí o filme é lançado. E aí ele corresponde a tudo que foi criado antes mesmo dele ser rodado? Infelizmente não. Não é que seja um filme ruim, não é um filme ruim. E também não é o caso, e eu sempre tomo muito cuidado, é uma coisa que eu sempre digo nos meus cursos, eu sempre tomo muito cuidado de dosar expectativas. Até pela experiência, de saber, o filme está sendo falado desse jeito antes mesmo dele ser produzido, pera lá, não compra o hype não, porque senão é injusto com o filme. Eu sempre digo isso, se você vai ver um filme esperando uma obra-prima, você vai se decepcionar por melhor que o filme seja. E ao mesmo tempo, se você vai entrar para ver um filme esperando que ele vai ser uma porcaria, qualquer coisa que ele fizer de certo, você vai falar, nossa, o filme é muito melhor do que eu esperava. Então não é bom criar expectativa, nem positiva nem negativamente, porque isso é injusto com você como crítico, com seus leitores e com o filme. Então assim, eu já meio que dosava a expectativa e mesmo assim o filme ficou aquém do que eu esperava. De novo, não é que seja um filme ruim, é um bom filme, mas é um filme, e isso para mim é o maior pecado dele, é um filme inofensivo. É um filme é um filme que ele é calculadamente feito para não ofender absolutamente ninguém. E isso é uma pena, porque ele está lidando com uma figura que é uma figura que é de um poder imenso, de um ponto de vista de como era um ícone cultural e do que representava. Então, a partir do momento que o filme se castra, ele castra também o protagonista, o que é uma pena. O Leonard Bernstein, ele foi considerado, ele estreou, ele foi alçado à fama aos 25 anos, quando ele acabou regendo a Orquestra Filarmônica de Nova York, depois que o regente oficial, aliás, era o regente convidado,
ficou doente, ele foi chamado de última hora, e quando ela terminou a apresentação ele já era enfim, uma celebridade. E a partir daí ele guiou a sua carreira sabendo muito bem como desenvolver isso, embora ele tivesse uma divisão interna sobre o fato, em relação ao fato de que, por um lado, ele queria ser reconhecido realmente como o primeiro grande regente norte-americano, e por outro, ele tinha uma fascinação pelo teatro musical, por musicais da Broadway, que era uma coisa que não era considerado um trabalho sério para regentes sérios. Então ele ficava dividido entre as duas coisas. E essa divisão era uma divisão que se refletia também na sua vida pessoal, porque ele era bissexual, as pessoas do seu círculo mais próximo sabiam disso, mas era uma época de extremo preconceito. Se soubesse, se espalhasse que ele era bissexual, isso comprometeria a sua carreira, as suas possibilidades de crescimento na carreira. Então era uma coisa que ele tentava esconder o máximo possível, e ele acabou se casando com uma atriz que nasceu na Costa Rica, mas foi criada no Chile, que era Felícia Montealegre, que no filme é vivida pela Carey Mulligan, e eles tiveram um casamento de décadas. Mas, ao contrário do que pode parecer, né, então foi um casamento de fachada e tal, não. Era um casamento que, de acordo com as biografias escritas por ele, pelas cartas dela que foram publicadas, era um relacionamento em que havia um amor mútuo entre os dois. Mas se havia também uma frustração em relação não ao fato dele ser bissexual por parte dela, porque numa das cartas ela já casou sabendo, e tudo bem, ela disse, não, você pode, né, ter a sua vida, a gente vai ter a nossa vida junto e vamos ver como é que a gente faz isso funcionar. Mas é fácil dizer isso no começo, mas depois de décadas juntos, você espera uma cumplicidade, ou pelo menos que você vai ser a pessoa mais próxima sentimentalmente, pelo menos, se não sexualmente, pelo menos sentimentalmente. E quando ela viu o Leonard Bernstein se apaixonando de fato por outras pessoas, por um cantor, por um músico, cantor não, mas um músico em particular, Tommy Cochran, ela começa a esgarçar a relação. E o filme lida com isso. O filme, eu gosto disso no filme, não é uma biografia no sentido de vamos ver como surgiu, como foi a infância do Leonard Bernstein, de onde veio o seu gosto pela música, como ele se tornou um maestro, e como é que ele se envolveu e fez a trilha do Sindicato de Ladrões, depois como ele compôs Amor Sublime Amor, e depois... Não, o filme não é essa coisa de melhores momentos da vida de fulano de tal, é uma cinebiografia convencional como Ray, como... Walk the Line, e aliás, qualquer biografia de músico, que se você assistiu Walk Hard, que é uma paródia protagonizada pelo John C. Reilly, depois que você assiste Walk Hard, a vida de Dewey Cox, é difícil assistir qualquer cinebiografia musical sem você reconhecer todos os clichês do gênero. E o maestro evita, na maior parte do tempo, esses clichês, porque em vez de usar a carreira dele como parâmetro cronologicamente, usa a relação dele com a Felícia. E o filme ele é estruturado em torno da relação entre eles. Tanto que a personagem, a gente pode dizer que a protagonista do filme... não, eu não diria que ela chega a ser protagonista do filme, mentira, ele é o protagonista, mas ela é o primeiro nome que aparece, porque o Bradley Cooper, obviamente, ele dá a Felícia um papel muito maior do que poderia se esperar numa cinebiografia sobre o Leonard Bernstein. Se você assistir um filme sobre o Leonard Bernstein, você está esperando que o filme seja sobre ele, e o filme dá uma grande carga sobre ela. Por exemplo, a Priscila está no título, Priscila. A gente sabe que a gente vai ver do ponto de vista da Priscilla Presley e não do Elvis. Aqui não, aqui maestro é ele, né? E ele faz essa inversão. É uma performance da Carey Mulligan que é uma performance magistral, é infinitamente melhor que a do filme, inclusive. A maneira como ela cria essa vivacidade dessa personagem, a simpatia, o calor humano, o fato de que ela conquista toda a sua volta, o sorriso, né, aquele sorriso aberto, de olhinho fechado, e que todo mundo fica encantado com aquilo. E é uma personagem extremamente inteligente, fica muito claro que ela é muito inteligente, muito talentosa, tem a sua própria carreira. E à medida que o filme vai passando e as décadas vão passando, a Carey Mulligan consegue uma proeza muito grande, que ela não perde a gentileza da personagem, mas ela endurece a personagem. A personagem, a gente vê a Felícia, ela vai ficando mais dura, mais um pouquinho mais, digamos, amarga, sem perder a gentileza, sem perder o calor humano. E o processo de envelhecimento ela retrata muito bem, e também essa coisa essa dinâmica em que ela, ao mesmo tempo, ela é inteligente, ela é gentil, mas ela sabe ser firme. Tem uma cena, por exemplo, com a filha dela, que é vivida pela Maya Hawke, que na verdade, né, é a filha da Uma Turma com o Ethan Hawke, e faz a filha dos Bernstein, e a filha dela tá muito chateada, não sei o que, e vai sair do restaurante, ela fala, não, fica aqui, não, você não vai embora assim não, vamos conversar.
E uma coisa de mãe, assim, eu sei que você está chateada, você tem direito a estar chateada, mas você não vai simplesmente sair daqui pronto sem a gente conversar sobre isso. É firme, é maduro, é uma personagem madura, eu acho que se define bem. É uma mulher, é uma pessoa madura. Ao contrário do Leonard Bernstein, que muitas vezes no filme a gente vê que ele tem um comportamento quase que juvenil mesmo, impulsivo, sem pensar nas consequências do que está fazendo, sem pensar em como as ações dele vão impactar as outras pessoas. Tem uma cena, por exemplo, logo no começo, quando ele se empolga com um relacionamento novo com a Felícia e vai apresentar a Felícia para o cara com quem ele estava se relacionando antes, que era um clarinetista, que é visto pelo Matt Bomer. Inclusive o Bradley Cooper faz uma coisa muito bonita, eu acho, que é permitir que os outros atores brilhem. Então, em vez dele, por exemplo, nesse momento que ele apresenta para o outro, em vez dele se mostrar na câmera, ele mantém a câmera presa no Matt Bomer para a gente ver a reação do cara, tipo, sério, você está me apresentando a sua namorada, mas ao mesmo tempo ele não quer dizer que ele está triste, mas ele está triste, e a gente vê esse debate interno todo acontecendo, porque a câmera fica detida nele, e eu acho isso generoso, acho isso bonito por parte do Bradley Cooper. Ele faz isso, inclusive, várias vezes com a Carey Mulligan. A Carey Mulligan, no terço final do filme, por exemplo, que é a personagem dela, né, já mais velha, final da vida e tal, para mim a melhor coisa que eu gosto muito da Carey Mulligan, não é? Mas é a melhor coisa que ela já fez como atriz, assim, de uma beleza, de uma delicadeza, a fragilidade da personagem, a maneira, por exemplo, que, de novo, ele mantém a câmera presa nela enquanto ela está ouvindo uma amiga contando um caso, e a gente fica vendo a reação dela, a gente vê o tanto que ela está cansada, exausta, desconfortável, mas ao mesmo tempo ela não quer deixar isso transparecer. Olha que difícil. E ela faz isso sem dizer sem precisar dizer, olha, eu não estou passando bem. Não, a gente vê o desconforto, como ela está se esforçando. E o constrangimento, né, porque ela está com uma doença, então ela pega um papelzinho, ela corta no papel discretamente, que também tem tudo a ver com o personagem, essa descrição. Né? Tem, aliás, um momento no filme que eu acho muito bonito, que a gente vê no começo do dia ela pegando vários papeizinhos e dobrando para já colocar no bolso para usar ao longo do dia. Né? É muito verossímil isso. Né? Para quem, né, já conviveu com alguém que enfim, teve uma doença assim, respiratória, e é poderoso, é doloroso isso. Enfim, é uma performance maravilhosa. E o Bradley Cooper também, eu acho que a maneira como ele mostra, de novo, o envelhecimento, a impulsividade do Leonard Bernstein, a empolgação dele com a música, a maneira como ele vai mudando o registro vocal dele à medida que ele vai envelhecendo, ele vai baixando, né, o registro, que é natural, né, do envelhecimento, mas ele faz esse processo, auxiliado pela maquiagem, que é sensacional. É muito bacana. E tem, claro, ele também se dá a chance de brilhar, né, uma cena de 6 minutos em que ele recria uma apresentação de uma peça do Mahler, e ele decorou, ele fala isso, né? Ele decorou todos os gestos do Leonard Bernstein para recriar o máximo possível, e é muito bonito, de fato, o filme, nesse sentido. Mas é um filme, como eu falei, que ele não tem coragem de abraçar o fato de que ele está pegando um personagem que é um personagem que quem ele era já era controverso para a época. É um filme, de novo, ele tenta não ofender ninguém. Então, por exemplo, tem as cenas em que ele beija outros homens e tal, mas é sempre assim, ele, né, de costas, dá um beijo, não é aquela coisa de se pegar. Cadê o tesão? É uma coisa a gente vê que o personagem ele tem desejos profundos, e isso é a base do personagem, um personagem que ele é tomado pelos seus desejos sexuais. Mas a gente só vê isso em palavra, em ação é outra coisa. Né? E eu não estou falando que eu queria ver um filme explícito, com sexo explícito. Não, óbvio que isso não é necessário e comprometeria o filme em vários outros sentidos. Mas você pode ilustrar o tesão do personagem sem ser explícito, e o filme não faz isso. É uma coisa quase que casta, né? É um desejo assim, de selinho quase. Enfim, e eu acho que isso é uma covardia do filme. Assim como o filme, por exemplo, ele ao mesmo tempo, ele cria uma coisa meio fantasiosa assim, do Leonard Bernstein, por exemplo, em público, trocar carinhos com uma pessoa com a qual ele se relacionou, um homem, que é uma coisa que para a época é impensável. Né? Eu entendo o que o filme está querendo dizer. Tipo, olha, esse personagem está à vontade consigo mesmo, ele não precisa ficar escondendo. Só que isso, primeiro, é fantasioso, segundo, isso elimina a situação difícil do personagem que era, e terceiro, que não corresponde à realidade, porque não era assim. Porque ele tinha uma consciência, um medo muito grande de se expor, e isso prejudicava. Então ele não faria aquilo, daquela maneira como o filme retrata. Né? Então, de novo, é covarde, é você tirar os riscos de uma situação que é arriscada por natureza. E eu acho que muito disso tem a ver com o fato de que a família do Leonard Bernstein, os 3 filhos dele, participaram da produção intimamente.
né? Foram inclusive instrumentais para conseguir que toda a obra dele fosse disponível para o Bradley Cooper usar no filme. É o contrário, eu falei do Priscila mais cedo, é o contrário. O Priscila, embora baseado num livro da Priscilla Presley, a Lisa Marie Presley, ela tinha dito que ela ia combater o filme, que ela ia falar mal do filme, que a maneira como o filme retratou o pai dela, ela não reconhecia o pai dela e tal. Só que, né, claro, infelizmente ela morreu jovem ainda e tal, e não pôde se manifestar depois. Mas ela se colocou contra o filme, e inclusive o filme não teve direito de usar nenhuma música do Elvis. E eu acho que isso faz diferença. Como eu escrevi, não é que eu queria que o Maestro fosse um filme que atacasse o Leonard Bernstein, que fosse uma cinebiografia negativa, venenosa. Não, não é isso, de forma nenhuma, né? Mas o filme, ele não chega a ser uma hagiografia, mas é quase institucional na maneira como ele toma todos os cuidados do mundo para não ofender ninguém. E eu acho que isso acaba enfraquecendo o filme como um todo. Tem outras coisas. Por exemplo, a razão de aspecto reduzida é um clichê, né? Tudo bem, as cenas se passam no passado e tal, mas assim, se passa no passado, mas não numa época, por exemplo, que no cinema a razão de aspecto era 4:3, né? Como se fosse o artista, na época que o artista foi feito, o filme artista, na época que a história do artista se passa, era 4:3, porque o cinema muda e tal, entendo. Aqui não. Aqui o filme começa já na década de 50, então assim, você já tinha widescreen. Então, quer dizer, aquilo remete à época? Não. Então, para que ele usa? Não é orgânico, sabe? Parece muito mais uma muleta visual do que algo que é orgânico ao filme. Enfim, é um desperdício potencial, eu acho, uma pena. Mas, justamente por ser inofensivo assim, é bem possível que o filme tenha, sim, a carreira em premiações que várias pessoas tanto anteciparam. É isso. Um grande abraço e bons filmes.